Oi, pessoal. Aqui, ó. Dessa vez é nós dois. A gente está passando aqui, eu principalmente, para falar para vocês que nesses 2 dias de confinamento, de quarentena, a gente aproveitou para exercitar o nosso pensamento e a nossa positividade. Então, o curso que a gente estava organizando saiu igual, né? E eu participei, graças a Deus. Foi aqui em casa e eu tive o curso exclusivamente para mim. Então, aqui está meu certificado. Então, além do Theta Healing, agora eu sou também uma trabalhadora de luz. E o que quer dizer, né, ser uma trabalhadora de luz? Nesse momento que a gente tá vivendo, né, um pânico mundial, né, a gente veio aqui não para falar sobre as coisas ruins que estão acontecendo, mas das coisas boas, né, como eu já falei no vídeo anterior. Então, existem forças maiores que estão por trás disso, né? E a gente sabe que a negatividade é um grande problema nessa situação. E eu vou passar para o Diego falar um pouco mais sobre essa negatividade e a influência de forças ocultas, inclusive, às vezes, de poder físico nesse mundo, que influenciam negativamente nas nossas ações e nos nossos pensamentos. Então, passo para ti a palavra. Perfeito, muito obrigado. Exatamente. Parabéns, né, pela conclusão do curso. Obrigada. Foram 2 dias de autoconhecimento, de bastante informação com relação principalmente à energia, né, que é gerada pelo pensamento. A gente pensa, automaticamente a gente somatiza energia, acumula e dissipa. E além de entender como a energia funciona, a gente também trabalhou forças que existem no mundo, né? As forças positivas e, bem estudado, as forças negativas, que nada mais é do que a eclosão de coisas que estão acontecendo neste exato momento. Coincidência ou não, a gente passa por um período de muitos ataques. Esses ataques eles vêm de um lugar que se chama submundo, com muitos seres que nos enfrentam, nos acompanham e buscam sugar a nossa energia. Esses seres nos influenciam negativamente. E a forma que a gente manifesta de influência negativa é justamente pelo pensamento. E é o pensamento causador de todas as coisas que acabam se materializando em nossa vida e em nosso dia a dia. Então, o nosso propósito hoje aqui, além de gravar esse vídeo, falar do curso, falar dos trabalhadores de luz, que são pessoas que justamente aprendem sobre esses conceitos e ganham ferramentas para trabalhar com eles no dia a dia. Ganhando, assim, conhecimento, força, energia, ao ponto de poder transcender isso para outras pessoas, né? Ensinando outras pessoas e impactando positivamente outras pessoas. O intuito real do curso é justamente formar grupos de pessoas que tenham esse potencial de interagir positivamente diante de qualquer situação. Como a gente está vendo agora, muitas pessoas interagindo positivamente, porém, diante de um certo cenário crítico que obriga as pessoas a pararem, a ficar dentro de casa, a refletir, sendo que isso deveria ser uma coisa natural do humano. E só para complementar, desculpa te interromper, Imagina. mas dizer que, assim como a gente não está vendo o vírus, né? Como a gente estava conversando esses dias, o vírus da negatividade, né, existe também e contamina. E muito. E esse é o nosso mal, da negatividade, das pessoas negativas, das pessoas que falam mal uma das outras, das pessoas que se preocupam com a vida dos outros, que às vezes usam de maldade para com o outro, que invejam o outro, e por aí vai. Isso tudo são coisas e ações negativas que fazem com que a gente esteja na situação que a gente está hoje, né? Vivendo esse caos, né? A ganância, a grande valorização do dinheiro. Então, a gente está vivenciando hoje, quer dizer, todo mundo está vivenciando hoje, na reclusão, né, da sua casa, o que a gente já vem vivendo há muito tempo. O Diego muito mais tempo do que eu há pouco tempo, né? Mas eu já venho num certo isolamento, já venho numa autorreflexão e de observação para não me deixar influenciar
sobre forças negativas ou pessoas negativas. E aprendendo a me conhecer e aprendendo a como controlar e a como não me deixar contaminar por esse vírus. Então, se está todo mundo acreditando e o vírus existe, a gente não está aqui para falar que não, ele existe o contágio, existe a doença, deve haver cuidado sim, deve haver quarentena sim, isso não está em julgamento. O que a gente está falando aqui é sobre um mundo paralelo que existe e que a gente não vê, e que muitas pessoas demoram para ver, né? E é sobre esse ver que a gente fala e que eu venho falando, o despertar, o acordar, é perceber que existem outras fontes, né, influenciadoras, né, que não são vistas, que a gente não pode ver. A gente, às vezes, pode sentir, né? E tu tem exemplo disso, né, Diego? Exatamente, né? Assim como existe a força positiva, pensamento positivo, existe também a força negativa, o pensamento negativo. E acredito que o maior exemplo disso seja a materialização de coisas, né? A somatização de coisas. E aí a gente tem um NX de exemplos de doenças, de casos, às vezes até inexplicáveis, e inclusive de curas que às vezes também não são explicadas pela ciência, pela medicina, porque nem tudo, gente, é racional. Nem tudo é mensurável. A gente tem forças aí divinas, Deus mesmo não é uma criatura, não é mensurável, não é material, é energia. Então, nós somos feitos dessa energia. Nós somos seres naturalmente de energia positiva. O que acontece é que, aos poucos, a gente vai, às vezes, se desestimulando, se desmotivando e negativando a nossa frequência. E quando a gente baixa a nossa frequência, a gente fica suscetível a seres inferiores, a seres que querem fazer implantes na gente para que a gente se mantenha em baixa frequência, em baixa energia. E quando um grupo grande é afetado, acontece o que está acontecendo agora. Além de outras catástrofes, como fenômenos da natureza, tsunamis, temporais. Então, tem muitos exemplos de coisas que se materializam em virtude de forças negativas. Então, a nossa intenção, né, não é ser repetitivo, né? A gente só quer esclarecer e dizer que, neste momento, não há motivo para pânico, e sim para pensamentos elevados, pensamentos positivos, seja qual for a sua crença, né? Manter a sua casa positiva e não dentro do pânico, né? Ainda hoje eu postei, evitar um pouco, sair um pouco das redes sociais, não ficar disseminando notícias negativas pelo WhatsApp toda hora, né? Tá todo mundo ocioso, mas deve haver deve-se tentar fazer em casa, nesse tempo ocioso, coisas positivas, né? Produtivas, né? Assistir uma série, ver um filme romântico, sei lá, dançar, cantar, karaokê, existem milhões de coisas, mas não. Tá todo mundo nas redes sociais acompanhando a desgraça no mundo, né? Então, assim, a intenção mais foi para dividir com vocês a questão do meu crescimento, da minha evolução com o curso adquirido e finalizado agora há pouco, né? Vai ser um divisor, né, de águas, vai ser um complemento no curso que eu já tenho, em benefício de permanecer impactando as pessoas positivamente e ajudando essas pessoas positivamente com mais e novas ferramentas que me foram passadas hoje através do curso Trabalhadores de Luz. Então, a intenção é essa do vídeo, né? E desejar a todos uma produtiva quarentena e muito cuidado essa semana. Exatamente. E não só, né, gente, em tempos de crise ou tempos de extrema necessidade, mas a todo tempo. A gente pode assumir uma nova cultura a partir de aprendizados como esse, positiva, novos comportamentos, novos tipos de pensamentos, novas atitudes, e assim fomentar novas energias, e que a gente possa consolidar justamente um tempo positivo, um tempo de paz, um tempo de harmonia e prosperidade. Certo? Tchau. Até mais.